Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que nos dizem as rentrées sobre o ano político que aí vem? Sobretudo os principais partidos políticos, significava que estes meses que faltam até novembro, outubro, novembro, eram meses em que, para além das divergências existentes, havia um objetivo comum, que é estabilizar financeiramente, economicamente, politicamente o país. Depois também gostava de ouvir falar daquilo que é importante, que é como é que vê os efeitos do mundo em Portugal. Na praia da Manta Rota, no Algarve, em declarações à SIC, Marcelo Rebelo de Sousa dá conta das expectativas em relação ao regresso dos partidos ao trabalho. Com o país ainda de férias, os líderes partidários já aquecem os motores para os exigentes tempos que se aproximam. É precisamente sobre isso que vou conversar com o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de terça-feira, 13 de agosto. Bem-vindo, Rui Pedro Antunes. Olá, Ricardo. Eu ainda imaginei termos esta nossa conversa, os dois, em duas espreguiçadeiras, na praia. Não era perigoso. Sim, a comer uma bola de Berlim e um daqueles cocktails com uma sombrinha, mas não dá, estamos no estúdio. Portanto, a única coisa que podemos fazer é pôr aqui, pedir à Mariana e à Beatriz para porem aqui umas ondas, um som de praia, só para criarmos ambiente para esta primeira pergunta. Com o país em plenas férias, eis que regressamos nós, bolha mediática, a Quarteira, ao calçadão de Quarteira. Além do José Cid, quem é que podemos esperar na festa do Pontal do PSD já nesta quarta-feira à noite? Olha, Ricardo, desde já não é só regressamos da bolha mediática, porque eu vou lá mesmo estar. Tu vais estar, portanto, claro. Logo aí também podemos usar esse... Mas não és o cabeça na de primeira cartaz. pessoa. Não sou. A mim ninguém me vai querer ouvir. Eu vou lá para ouvir. Na verdade, só vão discursar duas pessoas, que é o líder da Distrital do Algarve, Cristóvão Norte, e Luís Montenegro. Porquê? Como o PSD é governo, entende que a atenção deve estar centrada no primeiro-ministro. É ele a superestrela e, portanto, não há que inventar. Primeiro fala ao primeiro-ministro, a seguir toca José Cid numa cabana junto à praia, certamente. E este será o primeiro momento do regresso do PSD, depois ainda há a Universidade de Verão, não é? Sim, normalmente o PSD divide em dois momentos, mais ou menos a meio de agosto, sempre a 14, 15, acontece a festa do Pontal em Quarteira. Mudou um bocadinho com o Rui Rio, porque havia o jogo da malha, era assim uma coisa, jogavam à sueca, faziam umas jogatanas de futebol. Mas com o Luís Montenegro recuperou-se a antiga festa do Pontal, no calçadão de Quarteira, é um clássico, e depois há esse segundo momento da Universidade de Verão, que costuma ter sempre convidados muito mediáticos. Este ano tem um novo chamativo, que é, como o PSD está no governo, vão vários ministros, e portanto a cada aula haverá uma notícia ou perto disso. E, olhando aqui para a festa do Pontal, tal como no ano passado, Pedro Passos Coelho não deverá aparecer. Não deverá aparecer. Quando foi em 2022, Pedro Passos Coelho não tinha ido ao Congresso, depois Luís Montenegro convidou-o para ir à festa do Pontal. Eu não venho responder a questões dessas. Estou fora. Aproveito, não, tem toda a razão. Aproveito o facto de estar a fazer essa pergunta para dizer que a minha vinda cá tem, de certa maneira, um caráter excepcional, no sentido em que não é para repetir. Foi um momento de entrarem os dois juntos, de mostrarem que estavam unidos. As relações entre eles acabaram por se deteriorar muito. Aliás, quando houve agora a recente apresentação sobre a identidade e família, em que Pedro Passos Coelho participou e teve uma opinião de que devia haver uma unidade à direita ou uma tentativa de acordos à direita, isso levou a um afastamento ainda maior com Luís Montenegro. As coisas não estão bem entre eles e, portanto, não é nada expectável. Pedro Passos Coelho, mesmo que goste muito daquela zona, creio que também costuma passar algumas férias em Manta Rota, que não é assim tão longe de Quarteira, mas enfim, é no Algarve. Desta vez não irá. Outras pessoas certamente marcarão presença. Há pouco não disse, isso só quem estava no palco.
mas, por exemplo, o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, número 2 do Governo, vai estar presente. O Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, também vai estar presente e, portanto, algumas das grandes figuras do partido, enfim, esta eu não perguntei, mas imagino que o Hugo Soares, o líder parlamentar, estará presente, normalmente nunca falha quando esteve nessas funções, e, portanto, haverá outras figuras, não vão falar no palco, por esta estratégia que eu falei, que é o importante para o PSD é que o Primeiro-Ministro seja ouvido. E o que é que devemos esperar desse discurso de Luís Montenegro? Creio que Luís Montenegro continuará ou começará agora na reta final daquilo que é a estratégia para o debate orçamental. Ou seja, o Luís Montenegro tem tido um bocadinho a perspectiva de o objetivo é negociar, estamos abertos a negociar com o PS, mas não abdicamos das principais medidas que o PSD expôs aos portugueses e que levou a votação naquilo que era o programa eleitoral e que agora é o programa de governo. Há também uma outra perspectiva de que não sai pelo próprio pé. Resiliência, resistência, mostrar que está cá e que não se vai embora, que não vai fugir. E isso pode remeter para, mesmo que haja duodécimos, nunca sairá pelo próprio pé. Mas, ao mesmo tempo que tem esta perspectiva, que certamente irá apresentar de eu não me vou embora, eu não abandono o país, eu não vou desistir, mesmo que queiram que a oposição me esteja a forçar a isso, haverá um outro domínio e um outro aspecto desdobrado deste para dizer o seguinte, que é não temos medo de eleições. Ou seja, nunca quer deixar a ideia nessa resistência, nessa resiliência de que tem medo de ir a votos novamente. Embora não seja isso que o Luís Montenegro deseja neste momento, até porque se passar este ciclo orçamental tem garantido quase mais 2 anos no governo. Por causa do calendário, ou seja, o título da manhã seguinte ao Pontal não será uma coisa do tipo Luís Montenegro ameaça que se vai embora se o orçamento não passar. Não, embora depois os soundbites às vezes possam ser um bocadinho trapalhões por parte dos políticos e, portanto, basta em determinada altura ele explicar com um grande contexto de que vai negociar, de que se vai sentar com Pedro Nuno Santos, se a seguir disser o seguinte, mas querem eleições? Nós temos eleições hoje. Ele pode dizer isto, o Primeiro-Ministro. E esse ser o título no dia seguinte. Ou seja, eu essas garantias não te posso dar. À partida, aquelas que são as baias do Primeiro-Ministro para esse discurso são essas. Procurar negociação, não ceder totalmente, ter resistência e não abandonar o governo. Último ponto, não ter medo de eleições. Já regressamos à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. O que nos dizem, afinal, as rentrées sobre o ano político que está quase a começar. Todas estas pessoas poderiam estar a funcionar ou para um lado ou para o outro. Esta é a história de como os nazis tentaram raptar em Cascais o rei inglês que abdicou do trono por amor. Episódio 3. Segredos enterrados na floresta. Um rei na boca do inferno é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Soraya Chaves, com banda sonora original de Cláudia Pascoal. Um novo episódio a cada terça-feira. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Rui Pedro, já vimos como o PSD vai cumprir a tradição, 14 de agosto, festa do Pontal, no calçadão de Quarteira, e desta vez até há José Cid e tudo depois para animar a noite. E o Partido Socialista, que tem agora novo líder para a rentrée, como é que vai ser? É curioso que para já não está prevista nenhuma intervenção específica que tenha esse rótulo de rentrée por parte do PS. Tem marcado esse regresso para a Academia Socialista que se realiza em Tomar,
não vai para o Algarve, a tendência de ir para o Algarve porque é onde estão os portugueses no verão, não vai existir neste caso, porque também é mais para o final do mês de agosto, ou seja, ao contrário da AD, do PST, que começa esta semana, o PS é mais para o final do mês. E depois aí acontece uma coisa curiosa, que é a Academia Socialista está a decorrer em Tomar, ao mesmo tempo do que falávamos da Universidade de Verão do PST, que está a decorrer em Castelo de Vide. Coincidem no tempo. O que é curioso é que Pedro Nuno Santos vai discursar no dia 1 de setembro, portanto essa academia começa no dia 28 de agosto e termina a 1 de setembro, e a 1 de setembro Luís Montenegro vai fazer o seu segundo discurso a encerrar a Universidade de Verão em Castelo de Vide. Portanto, eles vão falar no mesmo dia, no mesmíssimo dia, e mais uma vez haverá aí uma pequena competição entre os dois. Resta saber se vão coincidir nas horas ou não, e o que é que será esperado dessa intervenção de Pedro Nuno Santos? Deixa-me só dizer uma coisa, Ricardo, que isto é interessante, que uma vez estava numa Universidade de Verão, e que é sempre muito complicado, porque no dia anterior vão os antigos alunos da Universidade de Verão, para um entendimento mais lúdico, ou seja, o último dia da Universidade de Verão, divertem-se bastante a beber água e água com gás. E então, inclusive o líder da JTC na altura até referiu essa situação. E então, quando Pedro Passos Coelho ia a discursar, na altura o líder era Pedro Passos Coelho, Paulo Portas decide começar a discursar na Escola de Quadros. Ficaram todos baralhados, porque normalmente, e nessa altura, eles estavam perfeitamente articulados. E então, na altura, o Pedro Salgueiro, que hoje até está no governo, e na altura era assessor de Paulo Portas do CDS, dizia que não foi propositado. Depois, do outro lado, o Zeca Mendonça dizia, mas como é que isto pode acontecer? E toda essa dinâmica foi muito engraçada. Esses atropelos às vezes acontecem. Neste caso, parece-me que os dois não vão querer disputar propriamente esse espaço, porque nem ganha um, nem ganha o outro. Naturalmente, o Primeiro-Ministro, no palco mediático, se calhar teria direito a aparecer mais tempo por ser Primeiro-Ministro. Eles farão de forma, certamente, a não se atropelar. E nisso há essa sensibilidade e por parte dos partidos de tentarem não se sobrepor uns aos outros. Mas com todos até. Então, às vezes o Chega é acusado de não entrar nessas coisas, mas há esse cuidado até por parte do Chega. E o que é que dirá Pedro Nuno Santos nessa reentrada? Eu creio que Pedro Nuno Santos irá certamente aproveitar aquelas que foram as fragilidades do governo até essa altura. Sem conseguir prever, porque neste caso ainda faltam alguns dias, a questão da saúde, por exemplo, e todos os problemas da saúde que vão existir até essa altura e que já estão a existir, certamente será um dos pontos. Aliás, Pedro Nuno Santos não tem falado muitas vezes, mas fez um tweet a dizer, neste caso na rede X, podemos chamar assim ainda, que é mais conhecido das pessoas, a dizer precisamente que o plano de emergência do Governo para a Saúde estava a falhar. E, portanto, coisas que digam diretamente às pessoas. E depois começará a fazer um caminho para o orçamento, para se perceber se o PS vai mesmo sentar, se há essa disponibilidade e se essa disponibilidade é total, aí vão ser dadas pistas importantes para percebermos se está mal parado ou se está bem encaminhada a aprovação do orçamento. Pedro Nuno Santos também dirá outra coisa certamente, que é, bom, eu disponibilizei-me, nunca mais nos reunimos, na altura era o Primeiro-Ministro que não podia, e portanto se não existiria a reuniões até essa altura, é bem possível que ele também alerte isso e que de alguma forma utilize essa inexistência de negociação até então para dizer que assim não dá e para pressionar para que essa negociação seja mais efetiva. E o Chega, que anda à procura de fixar a tradição, o que é que vai fazer? Sim, o Chega tem nos últimos anos feito essa rentrée. Não sei se é a explícita do francês, Ricardo. Sabes que nada como pronunciar bem as palavras. Em Olhão, neste caso. Em Olhão, neste caso não joga no Boa Vista, mas o André Ventura costuma dizer que está sempre muito atento, mas há de facto essa tradição no restaurante que é sim, portanto em inglês ver, mar e o sim, que é em português, e nesse restaurante vai fazer um habitual discurso onde também não fugirá muito destes temas. Orçamento do Estado e perceber aí o posicionamento do Chega, que deve ser sempre muito crítico, mesmo que depois venha a aprovar. André Ventura normalmente entra com tudo, não é? Entra com brutalidade política e, portanto, irá ser crítico certamente, vai dizer que o PSD anda a namorar com o PS e que assim não dá, e a postura para o orçamento ainda não vai ser. Pode também, ao mesmo tempo, disponibilizar-se para essa conversa. E é natural que também o faça. E ele também é um bocadinho, está habituado a fazer essa gestão no próprio discurso e a ser maleável nesse aspecto. E depois, quererá falar também sobre a saúde e o caos na saúde, e aí será certamente mais do que corrosivo para o Governo,
não dispensará críticas, mesmo que até lá as coisas acalmem, certamente já terá anotado mentalmente. Ele costuma anotar até num guardanapo. Normalmente André Ventura não tem tópicos, anota nos guardanapos antes do discurso alguns temas para não se esquecer. Nós, inclusive, já reproduzimos alguns com a autorização dele, como fizemos com outros líderes partidários. E também sobre a insegurança e a criminalidade. E qualquer caso que aconteça até lá, e quanto mais próximo, no entender da mensagem política de André Ventura, melhor, utilizará. Porque André Ventura pega em casos, pega na onda mediática e tenta aproveitá-los politicamente. E, portanto, certamente, se houver um caso de criminalidade, algo do género, perto dessa altura, ele irá utilizar certamente para catapultar também o sentimento de insegurança que diz que existe, e certamente será também um dos temas dessa reentrada do Chega na cena política. E depois ainda haverá Academia Política em setembro, não é? Do Chega. Sim, na mesma lógica também de tentar ter outro momento mediático, que também tem sido habitual. E aí há uma circunstância, Ricardo, é que a estrela principal, aí não há dúvidas nenhumas, é sempre o mesmo, nem interessa ouvir outro. É André Ventura. Exato. E a Iniciativa Liberal, o que é que vai fazer? A Iniciativa Liberal também vai regressar no mercado. Desta vez vão no mercado. Também vai regressar em Alvalade. Temos o mercado. Temos o mercado do futebol aberto, não é? Não, e todos sabemos que os liberais adoram os mercados. Exato. Isso aí é principalmente os financeiros. Mas já tinham feito em Albufeira, em Portimão, em Armação de Pera, e agora vão fazer em Quarteira. Portanto, na mesma senda de aproveitar o facto de uma parte do país estar de férias no Algarve e puxar precisamente por essa realidade. A questão fiscal e tudo aquilo que são as críticas da Iniciativa Liberal para o próximo Orçamento de Estado serão certamente uma prioridade, e aí afirmar aquilo que são as grandes diferenças para o plano do Governo e aquilo que foram as cedências, ou aquilo que também foram as tais coligações negativas entre o PS e o Chega para mexer com matérias fiscais contra as quais a Iniciativa Liberal e também, certamente, o posicionamento do orçamento para demonstrar alguma abertura e curiosidade para ver quem é que estará lá. Se Tiago Maia Gonçalves, que se está a preparar para janeiro enfrentar e desafiar a liderança de Rui Rocha, se irá aparecer lá com seus muchachos. Acho que já há um manifesto assinado por 400 pessoas, portanto já não são assim tão poucos. Vamos ver se essa oposição se faz ver. Não vai falar, naturalmente. Quem escolhe quem fala é quem está, e assim é que é natural. Também não é um congresso para dar palco à oposição, mas é possível que lá pelos ares do Algarve se possa ver qualquer coisa dessa oposição encabeçada por Maia Gonçalves. E chegamos também ao Bloco de Esquerda e ao PCP, que imagino cumprem os seus habituais rituais de regresso à vida ativa. Sim, o Bloco de Esquerda vai ter um fórum do socialismo. O que é mais interessante aí é que convidou Augusto Santos Silva para falar de extremos. Sabemos que um dos pontos que o Bloco de Esquerda pode gostar muito de Augusto Santos Silva era a maneira vocal, a maneira assertiva com que tratava o Chega e com que atacava o Chega, e por isso o Bloco de Esquerda quer catapultar e utilizar isso, e convidou Augusto Santos Silva. Não é todo o candidato presidencial que o Bloco gostará mais de ter em 2026 à esquerda, para a tal união à esquerda que admite. Preferiria certamente o Alexandre Leitão, etc. Mas convidou. E, portanto, até aqui há alguma mistura e alguma pluralidade no Bloco de Esquerda, embora Santos Silva seja de esquerda, e depois, embora bastante ao centro também. E depois o PCP, como dizias, com a habitual festa do Avante, e aí também atenção ao discurso de Paulo Raimundo, que, enfim, tem sempre que, além de todos os problemas do PCP, está sempre num conflito permanente com a história. A situação da Venezuela é mais uma situação internacional que coloca, ainda por cima onde há muitos portugueses, e é uma situação muito próxima, coloca o PCP numa situação complicada no sentido daquilo que é a compreensão da opinião pública. Já tinha sido assim com a Ucrânia, agora volta a ser com a Venezuela. Há 12 países no mundo e um partido político chamado PCP que reconhecem a vitória de Nicolás Maduro. Não sei se dirá alguma coisa, pelo menos um viva a Venezuela poderá dizer no discurso Paulo Raimundo, mas tem mais um tema sensível e, claro, depois a crítica da política de direita e a todos os partidos de direita, onde ele coloca também o Partido Socialista. E aqui chegados, Rui Pedro, o que nos dizem, afinal, destas rentrées sobre o ano político que está aí à porta, está mesmo a começar?
Verdade, Ricardo. Eu acho que o que podemos aqui antecipar é que esta reentrada terá completamente o olho naquilo que se passará em meados de outubro, que é o início da discussão do Orçamento de Estado. Porque todos sabem que se este Orçamento de Estado passar, só haverá um novo ciclo eleitoral provocado a algures em 2026. E, portanto, já depois das eleições presidenciais, já com um novo presidente. Isto vai estar na cabeça de todos. Parece-me, e é a ideia que tenho neste momento pelas conversas que vamos tendo com os vários partidos, que ninguém está interessado em eleições agora. Mas também ninguém estiver interessado em dar a mão ao governo para aprovar o orçamento, vai existir uma crise política. Marcelo Rebelo de Sousa dividiu em duas partes. Uma crise política eleitoral e uma crise política não eleitoral. O que é uma crise política não eleitoral? É o governo ficar a governar em duodécimos, o que é muito complicado. Mas parece-me, e de uma forma resumida, em 3 palavras, se pudesse escolher para resumir todas, diria orçamento, orçamento, orçamento. Obrigado, Rui Pedro. Obrigado, Ricardo. Rui Pedro Antunes é editor de política do Observador. Esta foi a História do Dia. O som que ouvimos, de Passos Coelho, foi registado pela RTP em agosto de 2022. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia e da Mariana Sousa Aguiar. A música do genérico, do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã e boas férias.